Psicologia Falada apresenta Tornar-se Pessoa, livro de Carl Rogers. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, deixe seu like e compartilhe. Para uma melhor experiência de imersão, tenha o livro em mãos e ouça este audiolivro em um lugar tranquilo. Boa leitura! Primeira parte. Notas pessoais. Eu falo enquanto pessoa, num contexto de uma experiência e de uma aprendizagem pessoais. Capítulo 1. Este sou eu. O desenvolvimento do meu pensamento profissional e da minha filosofia pessoal. Este capítulo sintetiza duas exposições muito pessoais. Há aproximadamente 5 anos fui convidado a apresentar à classe mais graduada da Universidade de Brandeis não minhas ideias sobre a psicoterapia, mas a mim mesmo. Como é que eu tinha chegado ao que hoje penso? Como me tornei a pessoa que sou? Achei este convite extraordinariamente estimulante e procurei corresponder a ele. No ano passado, o Student Union Forum Committee da Universidade de Wisconsin dirigiu-me um convite análogo. Pediram-me para fazer uma exposição pessoal no quadro das suas últimas conferências, em que se presume, por razões não especificadas, que o professor está dando sua última conferência, e por isso, fala de si mesmo. Que espantoso comentário ao nosso sistema de educação em que um professor só se mostra a si mesmo de um modo pessoal em tão duras circunstâncias. Nessa conferência de Wisconsin exprimi de uma maneira mais profunda do que na primeira as experiências pessoais e os temas filosóficos que se tornaram para mim mais significativos. No presente capítulo harmonizei as duas exposições, tentando manter o caráter espontâneo que revestia a sua apresentação original. A reação a cada uma dessas exposições fez-me compreender como as pessoas desejam ansiosamente conhecer algo da pessoa que lhes fala ou que as ensina. Foi essa a razão por que abri o livro com este capítulo, na esperança de que ele comunicará algo sobre mim, proporcionando, desse modo, um enquadramento e uma maior significação aos capítulos que seguem. Informaram-me que esperavam que eu falasse a esse grupo sobre a seguinte matéria: Este sou eu. Passei por diferentes reações perante esse convite, mas aquela que gostaria de mencionar aqui como a principal foi a de me ter sentido honrado e lisonjeado por um grupo querer saber quem sou eu, num sentido puramente pessoal. Posso lhes assegurar que se trata de um convite único e sem precedentes e que vou tentar dar a essa pergunta honesta uma resposta tão honesta quanto me for possível. Dito isso, quem sou eu? Um psicólogo cujos interesses principais foram, durante muitos anos, os da psicoterapia. Que é que isto significa? Não tenho a intenção de impor uma longa crônica do meu trabalho, mas gostaria de extrair alguns parágrafos do prefácio do meu livro Clean-Centered Therapy 1, para indicar o que, subjetivamente, isso significa para mim. Nesse prefácio, eu procurava esclarecer o leitor sobre o conteúdo da obra e escrevi o seguinte: de que trata este livro? Permitam-me que tente dar-lhes uma resposta de algum modo ligada à experiência vivida que esse livro procurou ser. Este é um livro sobre o sofrimento e a esperança, a angústia e a satisfação presentes na sala de todos os terapeutas. É sobre o caráter único da relação que o terapeuta estabelece com cada cliente, e, igualmente, sobre os elementos comuns que descobrimos em todas essas relações. Este livro é sobre as experiências profundamente pessoais de cada um de nós. É sobre um cliente no meu consultório, sentado perto da escrivaninha, lutando para ser ele mesmo, e, no entanto, com o medo mortal de ser ele mesmo esforçando-se para ver a sua experiência tal como ela é, querendo ser essa experiência, e, no entanto, cheio de medo diante da perspectiva. É um livro sobre mim, sentado diante do cliente, olhando para ele, participando da luta com toda a profundidade e sensibilidade de que sou capaz. É um livro sobre mim, tentando perceber a sua experiência e o significado, a sensação, o sabor que esta tem para ele. É sobre mim, lamentando a minha falibilidade humana para compreender o cliente e os ocasionais fracassos em ver a vida tal como ela se mostra diante dele, fracassos que caem como objetos pesados sobre a intricada e delicada teia do desenvolvimento que está ocorrendo. É um livro sobre mim, alegre com o privilégio de ser o responsável pelo parto de uma nova personalidade e maravilhado diante do surgimento de um self, uma pessoa, de um processo de nascimento no qual tive um papel importante e facilitador. É sobre mim e o cliente,
que contemplamos com admiração as forças ordenadas e vigorosas que se evidenciam em toda a experiência, forças que parecem profundamente arraigadas no universo como um todo. É um livro, creio eu, sobre a vida que se revela no processo terapêutico com a sua força cega e a sua tremenda capacidade de destruição, mas com um ímpeto primordial voltado para o desenvolvimento, se lhe for oferecida a possibilidade de desenvolvimento. Talvez isso lhes dê uma imagem daquilo que faço e do modo como me sinto com relação ao que faço. Julgo que perguntarão como é que cheguei a essa ocupação e quais as decisões e as opções que, consciente ou inconsciente, a isso me conduziram. Tentarei apresentar alguns dos aspectos mais importantes da minha autobiografia psicológica, especialmente os que têm uma relação particular com a minha vida profissional. Os meus primeiros anos. Fui educado numa família extremamente unida onde reinava uma atmosfera religiosa e moral muito estrita e intransigente, e que tinha um verdadeiro culto pela virtude do trabalho duro. Fui o quarto de 6 filhos. Meus pais tinham por nós um grande afeto e nosso bem-estar era para eles uma preocupação constante. Controlavam também o nosso comportamento, de uma maneira ao mesmo tempo sutil e afetuosa. Eles consideravam, e eu aceitava essa ideia, que nós éramos diferentes das outras pessoas, nada de álcool, de danças, de jogos de cartas ou de espetáculos, uma vida social muito reduzida e muito trabalho. Tive uma enorme dificuldade em convencer meus filhos de que, para mim, mesmo as bebidas não alcoólicas tinham um aroma de pecado e lembro-me do meu leve sentimento de culpa quando bebi meu primeiro refrigerante. Passávamos um tempo agradável reunidos em família, mas não convivíamos. Tornei-me assim uma criança solitária que lia incessantemente e não tive, ao longo de todos os meus anos de colégio, senão 2 encontros com moças. Tinha eu 12 anos quando meu pai comprou uma fazenda onde fomos viver. As razões disso foram 2. Primeiro, meu pai, que se tornará um negociante próspero, procurava um hobby. Segundo, e creio que mais importante, foi o fato de os meus pais pretenderem afastar os seus filhos adolescentes das tentações da vida da cidade. Na fazenda interessei-me por 2 coisas que tiveram provavelmente uma influência real no meu trabalho futuro. Ficava fascinado pelas grandes borboletas noturnas, estavam então em voga os livros de Jane Stratton Porter, e tornei-me uma autoridade na Bela Luna, no Polifemus, na Cecropia e nos outros lepidópteros que habitavam nossos bosques. Capturava com muito trabalho as borboletas, cuidava das larvas, conservava os casulos durante os longos meses de inverno, experimentando assim algumas das alegrias e das frustrações do cientista quando procura observar a natureza. Meu pai resolvera organizar a sua nova fazenda numa base científica, e, para isso, adquiriram um grande número de livros sobre agricultura racional e entusiasmava os filhos a ganharem independência, encorajando-os a lançarem-se por si sós em empreendimentos lucrativos. Por isso, tanto meus irmãos como eu tínhamos muitas galinhas e, vez por outra, tratávamos de carneiros, de porcos ou de vacas desde que nasciam. Tornei-me assim um estudioso da agricultura científica e só recentemente percebi que foi esse o caminho que me conduziu a uma compreensão fundamental da ciência. Não havia ninguém para me dizer que a obra de Morrison, Fides and Feed, não era um livro para um adolescente de 14 anos e, por isso, mergulhei nas suas centenas de páginas, aprendendo como se conduzem as experiências, como se comparam grupos de controle com grupos experimentais, como se tornam constantes as condições, variando os processos, para que se possa estabelecer a influência de uma determinada alimentação na produção de carne ou na produção de leite. Aprendi como é difícil verificar uma hipótese. Adquiri desse modo o conhecimento e o respeito pelos métodos científicos através de trabalhos práticos. A graduação e a pós-graduação. Comecei a faculdade em Wisconsin estudando agricultura. Uma das coisas de que me lembro melhor era a veemência de um professor de agronomia quando se referia ao estudo e à aplicação dos fatos. Ele insistia na futilidade de um conhecimento enciclopédico em si mesmo e concluía: não seja um vagão de munições, seja uma espingarda. Durante meus 2 primeiros anos de faculdade, alterou-se meu objetivo profissional em consequência de algumas reuniões estudantis sobre religião muito apaixonadas. Desisti da agricultura científica a favor do sacerdócio, uma pequena mudança. Transferi-me então de agricultura para história, julgando que esta seria uma melhor preparação. No meu primeiro ano fui um dos escolhidos de um grupo de 12 estudantes americanos para uma viagem à China, a fim de participar de um congresso internacional da Federação Mundial dos Estudantes Cristãos. Isso representou para mim uma experiência de extraordinária importância.
Estávamos em 1922, 4 anos após o término da Primeira Guerra Mundial. Pude observar a amargura com que os franceses e os alemães continuavam a se odiar, embora individualmente parecessem simpáticos. Fui forçado a admitir e compreender como é que pessoas sinceras e honestas podiam acreditar em doutrinas religiosas muito divergentes. Emancipei-me pela primeira vez da atitude religiosa dos meus pais e vi que já não os podia seguir. Essa independência de pensamento provocou um grande desgosto e grandes tensões nas nossas relações, mas, vistas as coisas à distância, compreendi que foi nesse momento, mais do que em qualquer outro, que me tornei uma pessoa independente. É claro que havia muita revolta e rebelião na minha atitude durante todo esse período, mas a ruptura essencial ocorreu durante os 6 meses da minha viagem pelo Oriente. A partir de então, foi elaborada fora da influência familiar. Embora esse seja um relato dos elementos que influenciaram meu desenvolvimento profissional mais do que a minha maturação pessoal, desejaria mencionar aqui, de uma maneira muito breve, um importante fato da minha vida particular. Foi na época da minha viagem à China que me apaixonei por uma moça adorável, que já conhecia havia muitos anos, desde a infância, e com quem me casei, com o consentimento relutante dos nossos pais, logo que acabei a faculdade, para que pudéssemos prosseguir juntos os estudos de pós-graduação. Não poderei ser muito objetivo nesse assunto, mas estou convencido de que o apoio do seu amor e a afeição da sua companhia ao longo de todos esses anos foram um fator de enriquecimento extremamente importante na minha vida. Decidi entrar no Union Theological Seminary, nesse tempo o seminário mais liberal do país, 1924, com o objetivo de me preparar para uma missão religiosa. Nunca me arrependi dos 2 anos que aí passei. Estive em contato com alguns grandes mestres e professores, especialmente o Dr. A. C. M. C. Giffert, que tinham uma profunda crença na liberdade de investigação e na busca da verdade, levasse ela onde levasse. Conhecendo como conheço agora as universidades e as escolas superiores, sabendo a rigidez dos seus regulamentos, fico verdadeiramente impressionado pela importante experiência que tive no Union. Nosso grupo sentia que nos forneciam ideias já prontas, quando o que nos interessava principalmente era explorar as nossas próprias questões e as nossas próprias dúvidas e descobrir aonde isso nos levava. Pedimos à administração que nos deixasse organizar um seminário oficial, sem orientador, cujo programa fosse constituído pelas nossas próprias questões. A administração ficou compreensivelmente perplexa perante essa proposta, mas deferiram o nosso pedido. A única restrição feita para preservar os interesses da instituição foi a presença de um jovem orientador no seminário, mas este não participava nos trabalhos, a não ser que o convidássemos. Suponho não ser necessário acrescentar que esse seminário foi extraordinariamente satisfatório e esclarecedor. Tenho certeza de que me conduziu para uma filosofia da vida que me era muito pessoal. A maior parte dos membros do referido grupo, prosseguindo o caminho traçado pelas questões que levantaram, puseram de lado a ideia de uma vocação religiosa. Eu fui um deles. Sentia que provavelmente sempre me interessaria por questões tais como o sentido da vida e a possibilidade de uma melhoria construtiva da vida do indivíduo, mas não poderia trabalhar no campo determinado por uma doutrina religiosa específica em que devia acreditar. As minhas crenças já tinham sofrido tremendas alterações e, possivelmente, continuariam a mudar. Tornava-se para mim terrível ter de professar um certo número de crenças para poder me manter na profissão. Eu queria encontrar um campo no qual pudesse estar seguro de que a minha liberdade de pensamento não sofreria restrições. Tornando-me psicólogo. Mas que campo! No Union tinham-me interessado os cursos e as conferências sobre psicologia e psiquiatria que então começavam a se desenvolver. Professores como Goldwyn Watson, Harrison Elliott, Marianne Kevoort contribuíram para esse interesse. Comecei a seguir um maior número de cursos no Teachers College da Universidade de Columbia, situada precisamente em frente do Union Seminary. Comecei a trabalhar em filosofia da educação com William H. Kilpatrick, que considerei um grande professor. Iniciei os meus trabalhos clínicos práticos com crianças, sob a direção de Lethal Lingworth, uma pessoa sensível e prática. Fui me sentindo atraído por esse trabalho de orientação infantil e, pouco a pouco, sem quase nenhum esforço de adaptação, passei para o campo de trabalho psicopedagógico e comecei a pensar em tornar-me psicólogo clínico. Foi um passo fácil de dar, com relativamente pouca consciência de estar fazendo uma opção, entregando-me apenas às atividades que me interessavam.
Quando estava no THS College pedi e consegui uma bolsa ou um lugar como interno no novo Instituto para Orientação da Criança, patrocinado pelo Commonwealth Fund. Senti-me frequentemente grato por aí ter estado durante o primeiro ano da sua fundação. A organização, de início, estava num estado caótico, mas isso implicava que cada um podia fazer o que queria. O convívio com David Levy e Lawson Lovray mergulhou-me nas perspectivas dinâmicas de Freud, que me pareciam em profundo conflito com as perspectivas estatísticas, rigorosas, científicas e friamente objetivas que prevaleciam no THS College. Olhando para o passado, julgo que a necessidade de resolver esse conflito em mim mesmo foi uma experiência extremamente valiosa. Na época, tinha a impressão de viver em dois mundos completamente diferentes, e nunca os dois se iriam encontrar dois. Perto do fim do meu internato, tornou-se muito importante encontrar um trabalho bem remunerado para sustentar meu doutorado. Os empregos eram em número escasso e recordou-me do alívio e da alegria que experimentei quando encontrei um. Fui contratado como psicólogo no Child Study Department da Associação para a Proteção à Infância em Rochester, Nova York. Éramos 3 psicólogos nesse centro de estudos e o meu ordenado era de $2.900 por ano. Lembro-me hoje que aceitei esse cargo com alegria e com espanto. A razão por que me alegrava era de ter encontrado um trabalho que eu gostaria de fazer. Segundo qualquer critério de bom senso, era uma profissão sem saída, que me isolava de todo o contato profissional. O ordenado era insuficiente, mesmo para aquela época, mas tudo isso, se bem me recordo, não me afetava grandemente. Julgo sempre ter pensado que, se me fosse dada uma oportunidade de fazer uma coisa em que estivesse muito interessado, tudo o mais se resolveria por si mesmo. Os anos em Rochester. Os 12 anos seguintes que passei em Rochester foram altamente preciosos. Durante os primeiros 8 anos, pelo menos, absorvi-me completamente no meu serviço de psicologia prática, num trabalho de diagnóstico e de planejamento de casos de crianças delinquentes e sem recursos, crianças que nos eram enviadas pelos tribunais e pelos serviços sociais, e realizei frequentemente entrevistas de tratamento. Foi um período de relativo isolamento profissional, ao longo do qual a minha única preocupação foi tentar ser o mais eficaz possível em relação aos nossos clientes. Tínhamos de aceitar tanto os nossos fracassos como os nossos sucessos e assim éramos obrigados a aprender. O único critério que empregávamos como método de tratamento em relação a essas crianças e aos seus pais era: isto funciona. Será eficaz. Principiava então a ir progressivamente formando as minhas próprias opiniões a partir da experiência do meu trabalho cotidiano. Ocorrem-me 3 exemplos significativos e importantes para mim, se bem que banais. Noto que são, todos 3, momentos de desilusão, desilusão em relação a uma autoridade, em relação ao material e em relação a mim mesmo. Durante os meus anos de formação, tinha sido atraído pelas obras do Dr. William Yale, segundo o qual a delinquência se baseava muitas vezes num conflito sexual e que, uma vez descoberto esse conflito, a delinquência cessava. No primeiro ou segundo ano que passei em Rochester, trabalhei a fundo com um jovem piromaníaco que manifestava uma tendência irresistível para provocar incêndios. Ao entrevistá-lo dia após dia na casa de detenção, fui relacionando, gradualmente, sua tendência com um impulso sexual ligado à masturbação. Eureka! O caso estava resolvido. No entanto, quando colocado em liberdade condicional, o jovem recaiu na mesma dificuldade. Lembro-me do choque que senti. Talvez Eale se enganasse. Talvez eu me tivesse apercebido de algo que Eale não sabia. Seja como for o caso, fez-me ver com clareza a possibilidade de erro por parte da autoridade dos mestres e que havia novos conhecimentos a adquirir. A segunda descoberta ingênua que fiz foi muito diferente. Pouco depois de ter chegado a Rochester, dirigi um grupo de discussão sobre os métodos da entrevista psicológica. Eu tinha achado um relato publicado de uma entrevista, praticamente palavra a palavra, com uma mãe em que o profissional era perspicaz, penetrante e hábil, capaz de conduzir rapidamente a entrevista para o centro da dificuldade. Sentia-me feliz por poder utilizá-la como um exemplo de uma boa técnica de entrevista. Alguns anos mais tarde vi-me numa situação semelhante e lembrei-me desse excelente material indo procurá-lo a fim de relê-lo. Fiquei consternado. Aquilo parecia-me agora um nítido tipo de interrogatório judicial em que o entrevistador conseguia convencer a mãe das suas motivações inconscientes e levá-la a admitir a sua culpabilidade.
Já sabia por experiência própria que esse gênero de entrevista não podia ajudar nem a mãe nem a criança de uma forma duradoura. Isso levou-me a compreender que estava me afastando de todo método coercivo ou de pressão nas relações clínicas, não por razões filosóficas, mas porque esses métodos de aproximação eram apenas superficialmente eficazes. O terceiro incidente ocorreu vários anos depois. Tinha aprendido a ser mais sutil e paciente na interpretação dada a um cliente do seu comportamento, aguardando uma oportunidade em que a pudesse aceitar sem perturbação. Falava com uma mãe extremamente inteligente, cujo filho era um verdadeiro diabo. O problema era evidentemente a sua rejeição do menino desde cedo, mas, apesar de muitas entrevistas, não conseguia fazê-la ver isso. Fiz com que ela falasse, procurei delicadamente salientar os dados evidentes que me tinha fornecido, tentando ajudá-la a ver a situação. O resultado era nulo. Acabei por desistir. Disse-lhe que havíamos feito o melhor que podíamos, mas que tínhamos fracassado e que assim os nossos contatos deviam terminar. Ela concordou. Acabamos assim a entrevista, apertamos as mãos e ela já se dirigia para a porta do meu consultório quando se voltou para mim e perguntou: também faz aconselhamento de adultos aqui? Tendo-lhe respondido afirmativamente, disse-me: pois bem, gostaria que me ajudasse. Voltou para a cadeira de onde se havia levantado e começou a derramar seu desespero sobre seu casamento, sobre suas relações perturbadas com o marido, seu sentimento de fracasso e de confusão, tudo isso muito diferente da estéril história de caso que antes me tinha fornecido. Iniciou-se então uma real terapia que acabou por ser bem-sucedida. Esse incidente foi um daqueles que me fizeram sentir o fato de que só mais tarde me apercebi completamente de que é o próprio cliente que sabe aquilo de que sofre, qual a direção a tomar, quais problemas são cruciais, que experiências foram profundamente recalcadas. Comecei a compreender que, para fazer algo mais do que demonstrar minha própria clarividência e sabedoria, o melhor era deixar ao cliente a direção do movimento no processo terapêutico. Psicólogo. Ao longo desse período, comecei a duvidar se seria um psicólogo. A Universidade de Rochester fez-me ver que o trabalho que eu realizava não era psicologia e que não estava interessada no meu ensino no departamento de psicologia. Assisti a reuniões da Associação Americana de Psicologia, AAP, repletas de conferências sobre o processo de aprendizagem dos ratos e sobre experiências de laboratório que não me pareciam ter relação com o que eu estava fazendo. Os assistentes sociais psiquiátricos, no entanto, pareciam falar a minha linguagem e por isso orientei as minhas atividades para a assistência social, tanto nas organizações locais como em nível nacional. Foi apenas quando foi criada a Associação Americana para a Psicologia Aplicada que retomei realmente as minhas atividades como psicólogo. Comecei a dar cursos na universidade, no Instituto de Sociologia, sobre como compreender e como tratar as crianças difíceis. Pouco depois, o Instituto de Pedagogia quis incluir as minhas aulas no seu currículo. Por último, antes da minha partida de Rochester, o Instituto de Psicologia da Universidade pediu autorização para fazer o mesmo, acabando por me aceitar como psicólogo. A simples descrição dessas experiências faz-me ver como eu seguia obstinadamente o meu próprio caminho, relativamente independente do fato de estar ou não fazendo o mesmo que o grupo dos meus colegas. O tempo não permite que se fale do trabalho de constituir em Rochester um centro independente de psicopedagogia, nem do conflito que isso implicou com alguns psiquiatras. Tratava-se, na maior parte das vezes, de lutas administrativas que pouco tinham a ver com o desenvolvimento das minhas ideias. Meus filhos. Foi durante esses anos em Rochester que meu filho e minha filha atravessaram a infância, ensinando-me muito mais acerca do indivíduo, da sua evolução e das suas relações do que aquilo que poderia ter aprendido profissionalmente. Não creio ter sido muito bom pai durante os seus primeiros anos, mas, felizmente, minha mulher era muito boa mãe. Com o passar do tempo, fui me tornando um pai melhor e mais compreensivo. O privilégio, durante esses anos e mais tarde, de estar em contato permanente com esses dois jovens sensíveis ao longo das alegrias e desgostos da infância, da afirmação e das dificuldades da sua adolescência, da sua chegada à idade adulta e da constituição dos seus próprios lares, foi certamente algo impagável. Minha mulher e eu consideramos uma de nossas realizações mais satisfatórias o fato de podermos nos comunicar com nossos filhos adultos e seus cônjuges num nível profundo, e que eles possam fazer o mesmo em relação a nós. Os anos em Ohio. Em 1940, aceitei um lugar na Universidade Estadual de Ohio.
Tenho certeza de que a única razão de minha admissão foi ter publicado minha obra clínica O Treatment of the Problem Child 3 que elaborar a custo durante períodos de férias ou em curtos feriados. Para minha surpresa, e contrariamente à minha expectativa, ofereceram-me um lugar de professor efetivo. Recomendo insistentemente esse ponto de partida para o mundo acadêmico. Senti-me muitas vezes agradecido por não ter sofrido o processo competitivo, frequentemente humilhante, de promoção grau a grau nas faculdades, onde as pessoas tantas vezes se limitam a aprender uma única lição, a de não mostrarem muito o que são. Ao tentar ensinar o que aprenderá sobre tratamento e aconselhamento aos estudantes da Universidade de Ohio, comecei a me dar conta pela primeira vez de que tinha talvez elaborado uma perspectiva muito pessoal a partir da minha própria experiência. Quando procurei formular algumas dessas ideias e as apresentei numa conferência na Universidade de Minnesota, em dezembro de 1940, deparei com reações extraordinariamente fortes. Foi a minha primeira experiência do fato de que uma das minhas ideias, que para mim parecia brilhante e extremamente fecunda, pudesse representar para outrem uma grande ameaça. E a situação de me encontrar no centro das críticas, dos argumentos a favor e contra, desorientou-me e me fez duvidar e questionar a mim mesmo. Todavia, pensava que tinha algo a dizer e redigi um manuscrito de Counseling in Psychotherapy, descrevendo o que, de alguma maneira, me parecia ser uma orientação mais eficaz da terapia. Aqui, mais uma vez, acho um pouco divertida a minha despreocupação pouco realista. Quando propus ao editor o manuscrito, este o considerou interessante e original, mas quis saber para que cursos poderia servir. Respondi-lhe que apenas conhecia 2, o que eu dava em outra universidade. O editor julgou que eu cometera um erro grave por não ter escrito um texto que pudesse ser utilizado por cursos já em funcionamento. Tinha muitas dúvidas de poder vender 2.000 exemplares, número necessário para cobrir as despesas. Somente quando lhe disse que procuraria outro editor é que se decidiu a arriscar. Não sei qual de nós dois ficou mais surpreso com o número de vendas, 70.000 exemplares até hoje, e a coisa continua. Os últimos anos. Creio que a partir desse ponto, e até agora, a minha vida profissional 5 anos em Ohio, 12 anos na Universidade de Chicago e 4 na Universidade de Wisconsin está suficientemente bem documentada naquilo que escrevi. Vou me limitar a apontar 2 ou 3 aspectos que me parecem mais significativos. Aprendi a viver numa relação terapêutica cada vez mais profunda com um número sempre crescente de clientes. Isto pode ser e tem sido extremamente animador. Pode também ser extremamente alarmante, e por vezes, o foi, quando alguém muito perturbado parece exigir de mim mais do que sou para poder corresponder às suas necessidades. É certo que a prática da terapia é algo que exige um desenvolvimento pessoal permanente por parte do terapeuta, o que às vezes é penoso, mesmo se, a longo prazo, provoca uma grande satisfação. Desejaria ainda acentuar a importância cada vez maior que a investigação passou a ter para mim. A pesquisa é a experiência na qual posso me distanciar e tentar ver essa rica experiência subjetiva com objetividade, aplicando todos os elegantes métodos científicos para determinar se não estou iludindo a mim mesmo. Estou cada vez mais convencido de que descobriremos leis da personalidade e do comportamento que serão tão importantes para o progresso humano ou para a compreensão do homem como a lei da gravidade ou as da termodinâmica. No decurso das 2 últimas décadas, habituei-me de certa forma a ser atacado, mas as reações às minhas ideias continuam a surpreender-me. Do meu ponto de vista, julgo que sempre propus minhas ideias como hipóteses de trabalho, para serem aceitas ou rejeitadas pelo leitor ou pelo estudioso. No entanto, por diversas vezes em diferentes lugares, psicólogos, terapeutas e pedagogos atacaram meus pontos de vista com críticas cheias de violência e desprezo. O seu furor atenuou-se um pouco durante os últimos anos, mas renovou-se entre os psiquiatras, pois alguns deles viam na minha maneira de trabalhar uma grande ameaça aos seus princípios mais queridos e mais inquestionáveis. E talvez as críticas tempestuosas encontrem um paralelo no dano causado por alguns discípulos, sem sentido crítico e sem espírito inquisitivo, pessoas que adquiriram para si próprias alguma coisa de um novo ponto de vista e que partiram em guerra contra toda a gente, utilizando como arma, correta ou incorretamente, o meu trabalho e certas teorias minhas. Tive sempre dificuldades em saber quem me tinha feito um mal maior, se os meus amigos, se os meus adversários. Foi talvez em parte devido a essa situação desagradável de ver as pessoas disputarem por minha causa que passei a apreciar o extraordinário privilégio que é desaparecer e poder estar só.
Julgo que os meus períodos de trabalho mais fecundos foram os momentos em que pude afastar-me completamente do que os outros pensavam, das obrigações profissionais e das exigências do dia a dia, quando ganhava uma perspectiva sobre o que estava fazendo. Minha mulher e eu encontramos lugares de refúgio isolados no México e nas ilhas do Caribe, onde ninguém sabe que sou um psicólogo. Aí, minhas principais atividades são pintar, nadar, fazer pesca submarina e fotografia em cores. Foi, no entanto, nesses locais, onde não efetuo mais de 2 a 4 horas de trabalho profissional, que mais progredi durante os últimos anos. Eu dou valor ao privilégio de estar só. Algumas coisas fundamentais que aprendi. Aí estão, brevemente delineados, alguns traços exteriores da minha vida profissional. Gostaria, no entanto, de fazer com que vocês penetrassem um pouco mais, de lhes falar de algumas coisas que aprendi no decurso das milhares de horas que passei trabalhando intimamente com indivíduos que apresentavam distúrbios pessoais. Gostaria de esclarecer que se trata de ensinamentos que têm significado para mim. Ignoro se os acharão válidos. Não pretendo apresentá-los como uma receita seja para quem for. Contudo, sempre que alguém quis falar comigo das suas opções pessoais, ganhei algo com isso, nem que fosse verificar que as minhas são diferentes. É nesse espírito que formulo os ensinamentos que se seguem. Creio que, em cada caso, eles se manifestaram nas minhas atividades e nas minhas convicções íntimas muito antes de ter tomado consciência deles. Trata-se sem dúvida de uma aprendizagem dispersa e incompleta. Só posso dizer que ela foi muito importante para mim e que continua sendo. Aí encontro constantemente novos ensinamentos. Com frequência deixo de aplicá-los, mas acabo sempre por me arrepender disso. Acontece-me também frequentemente, perante uma nova situação, não saber como aplicar o que aprendi. Estas experiências não estão cristalizadas. Alteram-se permanentemente. Algumas parecem ganhar um alcance maior, outras são talvez menos importantes do que o eram noutra época, mas todas têm para mim um significado. Vou introduzir cada um desses ensinamentos de minha experiência com uma frase ou proposição que indique em parte o seu significado pessoal. Em seguida, desenvolvê-lo-ei um pouco. O que se segue não está muito bem estruturado, exceto nos primeiros aspectos apontados que se referem às relações com os outros. Seguem-se alguns aspectos que se integram nas categorias pessoais dos meus valores e das minhas convicções. Iniciarei essas várias proposições de ensinamentos significativos com um item negativo. Nas minhas relações com as pessoas descobri que não ajuda, a longo prazo, agir como se eu fosse alguma coisa que não sou. Não serve de nada agir calmamente e com delicadeza no momento em que estou irritado e disposto a criticar. Não serve de nada agir como se soubesse as respostas dos problemas quando as ignoro. Não serve de nada agir como se sentisse afeição por uma pessoa quando nesse determinado momento sinto hostilidade para com ela. Não serve de nada agir como se estivesse cheio de segurança quando me sinto receoso e hesitante. Mesmo num nível primário, estas observações continuam válidas. Não me serve de nada agir como se estivesse bem quando me sinto doente. O que estou dizendo, em outras palavras, é que nunca achei que fosse útil ou eficaz nas minhas relações com as outras pessoas tentar manter uma atitude de fachada, agindo de uma certa maneira na superfície quando estou passando pela experiência de algo completamente diferente. Creio que essa atitude não serve de nada nos meus esforços para estabelecer relações construtivas com as outras pessoas. Devo, todavia, esclarecer que, embora eu saiba que isso é verdade, nem sempre aproveitei adequadamente essa lição. Com efeito, parece-me que a maior parte dos erros que cometo nas relações pessoais, muitos dos momentos em que fracasso nos meus esforços para ser útil aos outros, se explicam pelo fato de que, por uma reação de defesa, comportei-me, de certa maneira, num nível superficial, ao passo que na realidade os meus sentimentos seguiam numa direção contrária. Uma segunda aprendizagem pode ser formulada como se segue: descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo aceitando-me, e posso ser eu mesmo. Tenho a impressão de que, com os anos, aprendi a tornar-me mais capaz de ouvir a mim mesmo, de modo que sei melhor do que antigamente o que estou sentindo num dado momento, que sou capaz de compreender que estou irritado, ou que, de fato, sinto rejeição em relação a um indivíduo, ou, pelo contrário, carinho e afeição, ou então, ainda, que me sinto aborrecido e sem interesse pelo que está se passando,
ou que estou ansioso por compreender um indivíduo ou que tenho um sentimento de angústia ou de temor nas minhas relações com ele. Todas estas diferentes atitudes são sentimentos que julgo poder ouvir em mim mesmo. Poder-se-ia dizer, em outras palavras, que tenho a impressão de me ter tornado mais capaz de me deixar ser o que sou. Tornou-se mais fácil para mim aceitar a mim mesmo como um indivíduo irremediavelmente imperfeito e que, com toda a certeza, nem sempre atua como eu gostaria de atuar. Tudo isso pode parecer uma direção muito estranha a seguir. Parece-me válida pelo curioso paradoxo que encerra, pois, quando me aceito como sou, estou me modificando. Julgo que aprendi isso com os meus clientes, bem como através da minha experiência pessoal. Não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Então a mudança parece operar-se quase sem ser percebida. Uma outra consequência dessa aceitação de mim mesmo é que as relações se tornam reais. As relações reais têm o caráter apaixonante de serem vitais e significativas. Se posso aceitar o fato de estar irritado ou aborrecido com um cliente ou com um estudante, então também estou muito mais apto para aceitar as reações que a minha atitude provoca. Torno-me assim capaz de aceitar a alteração da experiência e dos sentimentos que podem, então, ocorrer tanto nele como em mim. As relações reais tendem mais a se modificar do que a se manterem estáticas. É por isso que considero eficaz permitir-me ser o que sou nas minhas atitudes, saber quando me aproximo dos limites da resistência ou da tolerância e aceitar isso como um fato, saber quando desejo moldar ou manipular as pessoas e reconhecer isso como um fato em mim. Gostaria de ser capaz de aceitar esses sentimentos como aceito os sentimentos de entusiasmo, de interesse, de tolerância, de bondade, de compreensão, que também são uma parte muito real de mim. É unicamente quando aceito todas essas atitudes como um fato, como uma parte de mim, que as minhas relações com as outras pessoas se tornam o que são e podem crescer e transformar-se com maior facilidade. Vou agora abordar um aspecto central do que aprendi e que se revestiu de grande importância para mim. Pode exprimir-se assim: atribuo um enorme valor ao fato de poder me permitir compreender uma outra pessoa. A forma como expus esta afirmação pode parecer-lhes estranha. Será necessário permitir a si mesmo compreender outra pessoa? Penso que sim. A nossa primeira reação à maior parte das afirmações que ouvimos das outras pessoas é uma avaliação imediata, é mais um juízo do que uma tentativa de compreensão. Quando alguém exprime um sentimento, uma atitude ou uma opinião, nossa tendência é quase imediatamente sentir: está certo, que besteira, não é normal, não tem sentido, não está certo, não fica bem. Raramente permitimos a nós mesmos compreender precisamente o que significa para essa pessoa o que ela está dizendo. Julgo que esta situação é provocada pelo fato de a compreensão implicar um risco. Se me permito realmente compreender uma outra pessoa, é possível que essa compreensão acarrete uma alteração em mim. E todos nós temos medo de mudar. Por isso, como afirmei, não é fácil permitir a si mesmo compreender outra pessoa, penetrar inteiramente, completa e empaticamente no seu quadro de referência. É mesmo uma coisa muito rara. Compreender é duplamente enriquecedor. Quando trabalho com clientes perturbados, verifico que compreender o mundo estranho de uma pessoa psicótica, ou compreender e sentir as atitudes de um indivíduo que tem a impressão de que a sua vida é demasiado trágica para poder ser suportada, ou compreender um homem que se sente indigno e inferior, cada uma dessas compreensões me enriquece de algum modo. Estas experiências me modificam, tornam-me diferente e, segundo creio, mais sensível. Mas talvez o que mais importa é que a minha compreensão dessas pessoas permite a elas se modificarem. Permite-lhes assumir seus próprios temores, os pensamentos estranhos, os sentimentos trágicos e os desânimos, tão bem como os seus momentos de coragem, de amor e de sensibilidade. E tanto a experiência delas como a minha é que, quando alguém compreende perfeitamente esses sentimentos, torna-se possível aceitá-los em si mesmo. Descobre-se, a partir desse momento, que ocorrem modificações tanto nos sentimentos quanto na própria pessoa. Quer se trate de compreender uma mulher que crê literalmente que tem na cabeça um gancho com o qual os outros a arrastam, ou de um homem que julga que ninguém está tão só, tão separado de todos como ele, essa compreensão tem valor para mim. O que, porém, é sobretudo importante é que o fato de ser compreendido assume um valor muito positivo para esses indivíduos.
Outra aprendizagem tem sido para mim extremamente importante. Verifiquei ser enriquecedor abrir canais através dos quais os outros possam me comunicar os seus sentimentos, seus mundos perceptivos particulares. Consciente de que a compreensão compensa, procuro reduzir as barreiras entre os outros e mim, para que eles possam, se assim o desejarem, revelar-se mais profundamente. Existe na relação terapêutica um determinado número de processos para tornar mais fácil ao cliente comunicar-se. Posso, com minha própria atitude, criar uma segurança na relação, o que torna mais possível a comunicação. Uma sensibilidade na compreensão que o vê como ele é para si mesmo e que o aceita como tendo tais percepções e sentimentos também auxilia. Também como professor encontrei o mesmo enriquecimento sempre que abri canais por meio dos quais os outros pudessem se revelar. É por essa razão que tento, muitas vezes em vão, criar na aula um clima em que se possam exprimir os sentimentos, onde cada um possa ter opiniões diferentes das do professor ou dos colegas. Pedi muitas vezes aos estudantes folhas de reação, nas quais podem se exprimir individual e pessoalmente em relação ao curso. Podem indicar se as aulas vão ou não ao encontro das suas necessidades, podem dizer o que sentem em relação ao professor ou apontar as dificuldades pessoais que têm com respeito ao curso. Essas folhas de reação não têm quaisquer efeitos para avaliação. Por vezes, as mesmas aulas de um curso suscitam experiências diametralmente opostas. Um estudante diz: sinto uma repulsa indefinível pelo ambiente da aula. Um outro, estrangeiro, falando sobre a mesma semana do mesmo curso, diz: o método empregado nas aulas parece-me o melhor, o mais fecundo e científico. Mas, para pessoas como nós que suportamos há muito, muito tempo, o estilo magistral, o método autoritário, esse novo processo é incompreensível. Pessoas como nós estão condicionadas a ouvir o professor, tomar notas passivamente e decorar a bibliografia indicada para o exame. Não é necessário dizer que é preciso muito tempo para nos desembaraçarmos dos nossos hábitos, mesmo se são infecundos e estéreis. Abrir-me a reações tão claramente opostas foi para mim uma experiência extremamente enriquecedora. Verifiquei que o mesmo acontecia em grupos onde eu era o coordenador ou onde me encaravam como líder. Procurava reduzir os motivos de receio ou de defesa para que as pessoas pudessem comunicar livremente o que sentiam. Foi uma experiência apaixonante e que me permitiu rever completamente as minhas opiniões sobre o que poderia ser a orientação de grupo. Não posso, contudo, alongar-me aqui sobre esta matéria. Tive ainda uma outra aprendizagem muito importante durante o meu trabalho em aconselhamento. Posso evocá-la de uma maneira muito breve. É sempre altamente enriquecedor poder aceitar outra pessoa. Verifiquei que aceitar verdadeiramente uma pessoa e seus sentimentos não é nada fácil, não mais do que compreendê-la. Poderei realmente permitir que outra pessoa sinta hostilidade em relação a mim? Poderei aceitar sua raiva como uma parte real e legítima de si mesma? Poderei aceitá-la quando ela encara a vida e seus problemas de uma forma completamente diferente da minha? Poderei aceitá-la quando tem para mim uma atitude positiva, quando me admira e me toma como modelo? Tudo isto está englobado na aceitação e não surge facilmente. Parece-me que é uma atitude cada vez mais frequente de todos nós na nossa cultura acreditar que todas as outras pessoas deviam sentir, pensar e acreditar nas mesmas coisas que eu. Todos nós achamos muito difícil permitir aos nossos filhos, aos nossos pais ou famílias terem uma atitude diferente em relação a determinadas questões e problemas. Não queremos permitir que nossos clientes ou nossos alunos tenham uma opinião diferente da nossa ou utilizem a sua experiência da maneira pessoal que lhes é específica. Numa escala nacional, não queremos permitir que outra nação pense ou reaja de uma forma diferente da nossa. Acabei, no entanto, por reconhecer que essas diferenças que separam os indivíduos, o direito que cada pessoa tem de utilizar sua experiência da maneira que lhe é própria e de descobrir o seu próprio significado nela, tudo isto representa as potencialidades mais preciosas da vida. Toda pessoa é uma ilha, no sentido muito concreto do termo. A pessoa só pode construir uma ponte para comunicar com as outras ilhas se primeiramente se dispôs a ser ela mesma e se lhe é permitido ser ela mesma. Descobri que é quando posso aceitar uma outra pessoa, o que significa especificamente aceitar os sentimentos, as atitudes e as crenças que ela tem como elementos reais e vitais que a constituem, que posso ajudá-la a tornar-se pessoa, e julgo que há nisso um grande valor. Poderá ser difícil comunicar a próxima descoberta que fiz. Consiste nisto: quanto mais aberto estou às realidades em mim e nos outros, menos me vejo procurando,
a todo custo, remediar as coisas. Quanto mais tento ouvir-me e estar atento ao que experimento no meu íntimo, quanto mais procuro ampliar essa mesma atitude de escuta para os outros, maior respeito sinto pelos complexos processos da vida. É esta a razão por que me sinto cada vez menos inclinado a remediar as coisas a todo custo, a estabelecer objetivos, modelar as pessoas, manipulá-las e impeli-las no caminho que eu gostaria que seguissem. Sinto-me muito mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Tenho a nítida sensação de que este ponto de vista deve parecer muito estranho, quase oriental. Para que serve a vida se não procurarmos agir sobre os outros? Para que serve a vida se não tentarmos moldar os outros aos nossos objetivos? Para que serve a vida se não lhes ensinarmos aquelas coisas que nós pensamos que os outros deviam saber? Para que serve a vida se não os levarmos a agir e a sentir como nós agimos e sentimos? Como se pode conceber um ponto de vista assim tão inativo como o que estou propondo? Tenho certeza que atitudes como estas serão, em parte, a reação de muitos de vocês. Contudo, o aspecto paradoxal da minha experiência é que, quanto mais me disponho a ser simplesmente eu mesmo em toda a complexidade da vida e quanto mais procuro compreender e aceitar a realidade em mim mesmo e nos outros, tanto mais sobrevêm as transformações. É de fato paradoxal verificar que, na medida em que cada um de nós aceita ser ele mesmo, descobre não apenas que muda, mas que as pessoas com quem ele tem relações mudam igualmente. Foi pelo menos o que mais intensamente vivi na minha experiência, e uma das conclusões mais profundas que aprendi tanto na minha vida pessoal como profissional. Permitam-me expor agora outras aprendizagens que se referem, menos às relações, e mais às minhas próprias ações e valores. A primeira exprime-se de uma maneira muito breve: posso confiar na minha experiência. Um dos princípios fundamentais que levei muito tempo para reconhecer e que ainda continuo a aprofundar é a descoberta de que, quando sinto que uma atividade é boa e que vale a pena prossegui-la, devo prossegui-la. Em outras palavras, aprendi que a minha apreciação organísmica, total de uma situação é mais digna de confiança do que o meu intelecto. Durante toda a minha vida profissional fui levado a seguir direções que pareciam ridículas aos outros e sobre as quais eu mesmo tinha muitas dúvidas. Mas nunca lamentei seguir as direções que eu sentia serem boas, mesmo se frequentemente experimentasse por algum tempo uma sensação de isolamento ou de ridículo. Descobri que sempre que confiava num sentimento interno e não intelectual acabava por encontrar a justeza da minha ação. Mas, mais ainda, descobri que quando segui um desses caminhos não convencionais porque eu sentia bom ou verdadeiro, depois, passados 5 ou 10 anos, muitos dos meus colegas se juntavam a mim, de maneira que desaparecia o sentimento de isolamento. Fui assim, pouco a pouco, confiando cada vez mais profundamente nas minhas reações totais e descobri que as posso utilizar para orientar o meu pensamento. Comecei a ter um respeito maior por esses pensamentos vagos que me ocorrem de tempos em tempos e que sinto como importantes. Sinto-me inclinado a pensar que essas ideias um pouco obscuras ou essas intuições me levam a penetrar em campos importantes. Confio assim na totalidade da minha experiência, a que acabo por atribuir mais sabedoria do que ao meu intelecto. Será com certeza falível, mas creio que o é menos do que a minha mente consciente isolada. Minha atitude é muito bem expressa por Max Weber, o artista, quando diz: ao prosseguir os meus humildes esforços de criação, dependo numa grande medida daquilo que ainda não sei e daquilo que ainda não fiz. Estreitamente ligado a essa aprendizagem está o corolário: a avaliação dos outros não me serve de guia. Os juízos dos outros, embora devam ser ouvidos e levados em consideração pelo que são, nunca me poderão orientar. Foi uma coisa que tive dificuldade em aprender. Lembro-me do choque que sofri, quando jovem, ao ouvir um homem muito ponderado e erudito, que me parecia ser um psicólogo muito mais competente e conhecedor do que eu, dizer-me que estava cometendo um erro ao interessar-me pela psicoterapia. Isso nunca me poderia levar a parte alguma, e como psicólogo, nem teria oportunidade para exercê-la. Alguns anos mais tarde fiquei perturbado ao perceber que aos olhos de alguns eu era um impostor, um pouco como alguém que praticasse medicina sem para isso estar qualificado, o autor de uma espécie de terapia muito superficial e perigosa, animado por uma vontade de poder, um místico, etc. Senti-me igualmente preocupado com os elogios que também eram exagerados. No entanto, não me senti demasiado afetado com isso porque acabei por achar que apenas uma pessoa,
pelo menos enquanto eu estiver vivo e talvez para sempre, pode saber que eu procedo com honestidade, com aplicação, com franqueza e com rigor, ou se o que faço é falso, defensivo e fútil. E essa pessoa sou eu mesmo. Sinto-me feliz por receber todo tipo de testemunho sobre aquilo que faço, sejam críticas, amigáveis ou hostis, ou elogios, sinceros ou com a intenção de adular. Contudo, não posso delegar a ninguém o cuidado de avaliar esses testemunhos ou de determinar sua significação ou sua utilidade. Depois do que acabo de dizer, não ficarão surpreendidos com uma outra descoberta minha que passo a descrever: a experiência é, para mim, a suprema autoridade. A minha própria experiência é a pedra de toque de toda a validade. Nenhuma ideia de qualquer outra pessoa, nem nenhuma das minhas próprias ideias, tem a autoridade de que se reveste minha experiência. É sempre a experiência que eu regresso, para me aproximar cada vez mais da verdade, no processo de descobri-la em mim. Nem a Bíblia, nem os profetas, nem Freud, nem a investigação, nem as revelações de Deus ou dos homens podem ganhar precedência relativamente à minha própria experiência direta. Minha experiência reveste-se da maior autoridade à medida que se torna mais primária, para empregar um termo da semântica, pois é no seu nível inferior que a hierarquia da experiência apresenta o maior caráter de autoridade. Se leio um estudo teórico de psicoterapia, se formulo uma teoria de psicoterapia baseada no meu trabalho com clientes, se tenho uma experiência direta de psicoterapia com um cliente, então o grau de autoridade cresce na mesma ordem em que foram relacionadas as citadas experiências. Vejamos uma outra aprendizagem pessoal: gosto de descobrir ordem na experiência. Parece-me inevitável procurar uma significação, uma ordem e uma lei em toda a acumulação de experiência. Foi esse tipo de curiosidade, a que me entrego com muita satisfação, que me levou a cada uma das formulações que apresentei. Foi essa curiosidade que me levou a procurar uma determinada ordem no enorme amontoado de dados clínicos sobre a criança, incitando-me a publicar o meu livro The Clinical Treatment of the Problem Child. Levou-me a formular os princípios gerais que julgo serem operantes em psicoterapia, coisa de que dão testemunho inúmeros livros e artigos. Levou-me à pesquisa para testar os diferentes tipos de leis que creio ter encontrado ao longo da minha experiência. Levou-me à elaboração de teorias para reunir a ordem daquilo que já tinha sido vivido e para projetar essa ordem em novos campos por explorar onde poderia ser mais uma vez posta à prova. Foi assim que acabei por considerar tanto a investigação científica quanto o processo da construção teórica como voltados para a ordem interna das experiências significativas. A investigação é o esforço persistente e disciplinado para entender e ordenar os fenômenos da experiência subjetiva. Sua justificativa encontra-se no fato de ser satisfatório percebermos o mundo como algo ordenado e porque a compreensão das relações ordenadas que se manifestam na natureza conduz a resultados enriquecedores. Pude, pois, reconhecer que a razão pela qual me dedico à investigação e à elaboração de teorias é a satisfação de uma necessidade de captar ordem e significado, necessidade subjetiva que existe em mim. Em determinados momentos, dediquei-me à investigação por outros motivos, para satisfazer os outros, para convencer adversários e pessoas céticas, para avançar na minha profissão, para conquistar prestígio, e por outras razões menos nobres. Esses erros na minha capacidade de julgar e na minha atividade apenas me serviram para ficar convencido de que só existe uma razão para prosseguir a atividade científica: a satisfação da necessidade que em mim existe de encontrar uma significação. Uma outra aprendizagem que me foi difícil reconhecer pode resumir-se em 4 palavras: os fatos são amigos. Sempre me despertou o interesse que a maioria dos psicoterapeutas, de modo particular os psicanalistas, se recusassem a efetuar um estudo científico da sua terapia ou a permitir que outros o fizessem. Sou capaz de compreender essa reação porque eu próprio a experimentei. Especialmente nas nossas primeiras investigações, recordo-me da ansiedade que sentia enquanto aguardava que surgissem os primeiros resultados. Suponhamos que nossas hipóteses fossem refutadas. Suponhamos que nos havíamos enganado nos nossos pontos de vista. Suponhamos que nossas opiniões não se justificassem. Naqueles momentos, olhando para trás, era como se eu considerasse os fatos inimigos potenciais, possíveis mensageiros de desgraça. Levei sem dúvida muito tempo até me convencer de que os fatos são sempre amigos. O mínimo esclarecimento que consigamos obter, seja em que domínio for, aproxima-nos muito mais do que é a verdade. Ora, aproximar-se da verdade nunca é prejudicial, nem perigoso, nem incômodo.
É essa a razão por que, embora ainda deteste ter de rever minhas opiniões, abandonar minha maneira de compreender ou de conceituar, acabei no entanto por reconhecer, numa grande medida e num nível mais profundo, que essa penosa reorganização é o que se chama aprender e que, por mais desagradável que seja, conduz sempre a uma apreensão mais satisfatória, porque muito mais adequada da vida. Assim, atualmente, um dos objetos de reflexão e de especulação que está a me tentar cada vez mais é um terreno no qual as minhas ideias preferidas não me parecem provadas pelos fatos. Sinto que, se conseguir abrir um caminho através do problema, me aproximarei muito mais plenamente da verdade. Tenho a certeza de que os fatos serão meus amigos. Importa agora citar uma das minhas descobertas mais enriquecedoras, e isto porque ela me faz sentir mais próximo dos outros. Poder-se-ia exprimir assim: aquilo que é mais pessoal é o que há de mais geral. Aconteceu-me diversas vezes que, ao falar com colegas ou com estudantes, ou ao escrever, me exprimia de uma maneira tão pessoal que tinha a impressão de estar exprimindo uma atitude que, provavelmente, ninguém compreenderia, porque era unicamente minha. Dois escritos meus podem servir como exemplo desse fato: o prefácio de Clean-Centered Therapy, considerado inconveniente pelos editores, e um artigo intitulado Persons of Science. Em casos semelhantes, descobri quase sempre que o sentimento que me parecia ser o mais íntimo, o mais pessoal e, por conseguinte, o menos compreensível para os outros, acabava por mostrar ser uma expressão que encontrava eco em muitas outras pessoas. Acabei por chegar à conclusão de que aquilo que há de único e de mais pessoal em cada um de nós é o mesmo sentimento que, se fosse partilhado ou expresso, falaria mais profundamente aos outros. Isso permitiu-me compreender os artistas e os poetas como pessoas que ousam exprimir o que há de único neles. Resta-me indicar uma lição que aprendi e que está, talvez, na base de tudo quanto venho dizendo. Ela se impôs a mim ao longo desses 25 anos em que tentei ser de algum préstimo para indivíduos com perturbações pessoais. A lição é simplesmente esta: a experiência mostrou-me que as pessoas têm fundamentalmente uma orientação positiva. Nos meus contatos mais profundos com indivíduos em psicoterapia, mesmo com aqueles cujos distúrbios eram mais perturbadores, cujos sentimentos pareciam muito anormais, a afirmação continua sendo verdadeira. Quando consigo afetivamente compreender os sentimentos que exprimem, quando sou capaz de aceitá-los como pessoas separadas em todo o seu direito, nessa altura vejo que tendem a orientar-se em determinadas direções. E quais são essas direções que os seus movimentos subentendem? As palavras que julgo descreverem com maior veracidade essa direção são: positiva, construtiva, tendente à autorrealização, progredindo para a maturidade e para a socialização. Acabei por me convencer de que quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior sua tendência para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, maior sua tendência para se mover para a frente. Não gostaria de ser mal compreendido. Não tenho uma visão ingenuamente otimista da natureza humana. Tenho perfeita consciência do fato de que, pela necessidade de se defender dos seus terrores íntimos, o indivíduo pode vir a se comportar e se comporta de uma maneira incrivelmente feroz, horrorosamente destrutiva, imatura, regressiva, antissocial, prejudicial. Mas um dos aspectos mais animadores e revigorantes da minha experiência é o trabalho que levo a cabo com indivíduos desse gênero, e a descoberta das tendências orientadas muito positivamente existentes neles todos, e em todos nós, nos níveis mais profundos. Permitam-me concluir essa longa lista com uma última descoberta, que pode exprimir-se de maneira breve como segue: a vida, no que tem de melhor, é um processo que flui, que se altera e onde nada está fixo. É nos meus clientes e em mim mesmo que descubro que a vida é mais rica e mais fecunda quando aparece como fluxo e como processo. Essa descoberta provoca uma fascinação e, ao mesmo tempo, um certo temor. Quando me deixo levar pelo fluir da minha experiência que me arrasta para a frente, para um fim de que estou vagamente consciente, é então que me sinto melhor. Nesse flutuar ao sabor da corrente complexa das minhas experiências, tentando compreender a sua complexidade em permanente alteração, torna-se evidente que não existem pontos fixos. Quando consigo abandonar-me completamente a esse processo, é claro que não pode haver para mim nenhum sistema fechado de crenças, nenhum campo imutável de princípios a que me agarrar. A vida é orientada por uma compreensão e por uma interpretação variáveis da minha experiência. A vida é sempre um processo de devir. Penso que é possível agora ver claramente por que razão não existe filosofia,
crença ou princípios que eu possa encorajar ou persuadir os outros a terem ou alcançarem. Não posso fazer mais do que tentar viver segundo a minha própria interpretação da presente significação da minha experiência, e tentar dar aos outros a permissão e a liberdade de desenvolverem a sua própria liberdade interior para que possam atingir uma interpretação significativa da sua própria experiência. Se existe uma verdade, este livre processo individual deverá, assim o creio, convergir para ela. E, dentro de certos limites, parece-me ter sido isto o que vivi.